Olá, amigos do FCTV. Estamos hoje na sequência das nossas entrevistas com uma pessoa muito especial na educação de Curvelo, de toda a região, por que não dizer de Minas e do Brasil. Uma existência dedicada à formação de sucessivas gerações. Diretora da Escola Estadual Irmã Clarentina, totalizando praticamente 30 anos de serviços prestados na formação da juventude, de adultos. Estamos aqui com essa pessoa tão especial que é a Terezinha Leão, para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho da sua história, falar dos seus planos futuros, de serviços prestados. Terezinha, boa noite, é um prazer estar aqui com você. Boa noite, o prazer é meu de estar participando mais uma vez Aliás, pela primeira vez, né, eu já participei de algumas entrevistas, primeira vez com vocês aqui da Folha de Curvelo. O prazer é todo nosso. Mais do que um prazer, é uma honra estar com você, Terezinha. Eu costumo dizer que você é uma legenda viva da educação de Curvelo, né? Todos que conhecem o seu trabalho, a sua trajetória, a sua dedicação, podem muito bem avalizar isso que eu estou falando. Terezinha, vamos começar aqui falando um pouquinho da sua carreira, né? Você teve uma vida toda voltada aí para a sala de aula, para a direção. Como foi que começou isso? É uma tendência, vocação? Eu sempre sonhei em ser professora, desde sempre, né? Já ali com os 12 anos de idade, eu já dava aulas particulares em casa. E em 78, eu comecei na educação, trabalhando lá no ministro Adalto Lúcio Cardoso, Premem. Lá eu comecei como disciplinária, uma função que hoje não existe mais, né? Função disciplinar naquela época era cuidar dos alunos, receber os alunos. Aí, quando foi em 79, eu terminei a faculdade, aí eu comecei a trabalhar como professora. Muito bem. Eu quero dizer, inicialmente, que nós estamos sem fazer o uso de máscaras, estamos com a distância recomendada, microfones individuais e fazendo o uso do álcool gel, que é o que todos nós temos que fazer uso nesse momento. Terezinha, dando sequência aqui nesse nosso bate-papo, eu nem vou chamar de entrevista, um bate-papo. Então começou aí como disciplinária e você chegou ao posto de diretora de uma das escolas mais tradicionais de Curvelo. O que é que mais te marcou aí durante toda essa caminhada? Pois é, então de lá eu comecei como professora lá mesmo no Ministro. E também eu trabalhava aqui no Irmã Clarentina, num outro horário, como professora de língua portuguesa. Quando foi em 99, até 99, eu fui vice-diretora. De 92 a 99, eu fiquei na vice-direção. E a partir de 2000, até o ano passado, 2019, eu atuei como diretora. Terezinha, uma coisa que eu gostaria que você falasse, eu tenho certeza que muitas pessoas, sobretudo quem milita na área da educação, a educação de outrora parece que era bem diferente da de hoje, os tempos mudaram, né, a questão da tecnologia. Como é que você viu aí essas mudanças, né, de, vamos dizer, de 20, 25 anos passados para os dias de hoje? Há muita mudança, principalmente com relação à tecnologia, com certeza que é uma coisa muito boa, né? A tecnologia só veio para somar, para ajudar. Porém, tem uma outra parte que essa tecnologia mal usada atrapalha muito os alunos, né? Então, os alunos passaram a ter menos interesse nas aulas. E isso, a qualidade da educação caiu muito, por conta esse mau uso feito pelas tecnologias, né? Principalmente pela internet. Outra questão que a gente gostaria de abordar, Terezinha, é relacionamento pais-escola. Eu, por exemplo, sou de um tempo em que, antes de entrar para a sala de aula, tinha que fazer fila, cantar o hino nacional. A gente levava para as salas de aula toda uma conduta de uma educação que a gente recebia em casa, né? E com o passar dos tempos, parece que isso também mudou. Como é que a escola atual enxerga aí essas transformações, enfim? Mudou para pior, né? Isso aí, a mudança, ela é vista assim, para nós educadores, assim, é lógico que você não quer, nem vai querer cobrar que o aluno tenha a mesma postura dessa época, né? Sim. De quando o diretor, o professor chegava na sala, eles levantavam para receber a gente. Mas, realmente, hoje, existe como dizer assim, os alunos hoje, eles não respeitam mais a gente. Não tem aquele respeito que, da minha época, da sua época, que você deve ser bem mais novo que eu, mas a gente respeitava, a gente tinha o professor como uma pessoa querida, como algo que a gente admirava. Hoje, a gente não tem mais, os professores de hoje, eles não têm mais essa vamos dizer, como que eu diria, eles não conseguem mais, os alunos não conseguem mais enxergar
a gente, professor, né, como uma pessoa importante na vida deles. A formação pedagógica de alguns anos passados, ela também ficou um pouco diferente da atual, né? Você acha que essa formação também tem interferido aí na questão dos alunos hoje na sala de aula? Em parte sim, porque tem professores e professores, né? Então, com certeza, aquela formação que a gente tinha, mais rígida, né, que você era cobrado ali por poucos pontos, a gente era melhor preparado. Mas tem muita gente também que consegue fazer uma faculdade à distância e ser bom profissional. Então depende da dedicação, depende do gostar de estar fazendo aquilo que faz. A valorização do professor, tempos passados com a de hoje, há diferença, na sua opinião? Os professores sempre foram mal valorizados. A gente nunca teve a valorização que deveríamos ter. Então, e vai ficando cada dia pior. Haja visto que hoje nós temos nós somos, como se diz assim, os professores em terceiro plano para o governo. Então, a gente não tem a valorização, nunca teve, nem agora que a gente tem essa valorização que a gente precisava e merecia ter. Outra questão não é entrar no plano político, longe disso, nós estamos falando de questões pedagógicas, mas na sua opinião, o governo estadual, por exemplo, nós somos de Minas Gerais, vamos falar de Minas Gerais, né? Ao longo de sucessivos governos, tem melhorado ou tem atrapalhado? A gente fica assim, até sem condição de ter uma resposta clara sobre isso, porque depende muito de cada um, né? A visão de cada um. Na minha opinião, sempre foi ruim para os professores. Nunca foi assim, como eu te falei antes, a gente nunca teve o valor que a gente mereceu. Então, hoje, para mim, está do mesmo jeito. Ô, Terezinha, uma pergunta aqui um pouco, talvez difícil você responder. Se fosse para começar hoje, você faria tudo de novo? Faria porque meu sonho era ser professora e hoje o pedagógico, ele mora na gente. Você vai ensinar um neto, um filho, alguma coisa, você vê sempre com a postura de professor na frente. Então, assim, eu acho que eu faria tudo de novo. Sobre a Escola Estadual Irmã Clarentina, conforme eu disse no início, que é uma referência em Curvelo, na educação, na formação de tantas e tantas crianças, adultos e tal. O que mais te marcou durante praticamente 3 décadas dentro da Escola Irmã Clarentina? Na verdade, não são 3 décadas, são 42 anos, sim, né? Contando a sala de aula. Né? Contando sala de aula e direção de escola. Sim. Muitas coisas marcaram, né? Assim, foi uma vida dentro da escola. Eu costumava brincar que eu ia na minha casa para dormir. Então a gente tinha muito pouco tempo para ficar em casa, mas era na escola. Então foi uma vida inteira, foi assim, as amizades, né, as pessoas que a gente conviveu, os alunos, é muito gratificante você hoje, qualquer lugar que você vá em Curvelo, que eu vá em Curvelo, eu me deparo com um ex-aluno. Sim. E geralmente estão bem, trabalhando honestamente. Então, assim, o que mais me marcou e que me marca é ver o sucesso dos meus ex-alunos. Terezinha, se você tivesse hoje a oportunidade de estar com o ministro da Educação, e você tivesse a possibilidade de fazer 3 solicitações para ele, com a experiência que você tem, 42 anos da educação, quais seriam os seus 3 pedidos em prol da educação do país? A primeira coisa que eu ia pedir era valorização do professor. O professor precisa de ser valorizado, ele precisa de ter condição de fazer um bom trabalho. Ele precisa de trabalhar num horário só, para ele dedicar, ter condição de não chegar na escola cansado, porque enfrentar hoje sala de aula com os alunos, com tecnologias avançadas, com alguns sem muita condição de respeito até nas próprias famílias. Então, a primeira coisa que eu ia pedir era valorização salarial. Sim. E a segunda? São 3, você pode fazer 3 pedidos. A segunda coisa era, assim, ter condição de assistir mais aos alunos. Os alunos precisam de ter condição também de ter uma escola com qualidade, com materiais, com prédios adequados, quadras esportivas, material esportivo adequado, ter uma escola com uma infraestrutura adequada. Você pode fazer mais um pedido aí. E a terceira, eu queria que ele ouvisse, sentasse, ouvisse os professores, ouvisse quem está aqui na frente
e colher sugestões e começar de baixo e não mandar tudo pronto, como às vezes a gente recebe as coisas prontas e as pessoas que fazem esses planos, elas não estão com a condição de estar frente a frente com a situação que tem que ser resolvida. Muito bem. Nós sabemos que a Terezinha, além das funções na educação, ela tem também uma grande fúria de serviço prestado na área social. Né, Terezinha? Você tem também uma caminhada importante na área social, sem nunca ter aparecido, sem nunca ter, vamos dizer, postado uma fotografia mostrando essas suas ações sociais. Isso vem também de vocação, Terezinha? Sim, eu entendo que, por exemplo, o esporte é uma maneira... aliás, eu não vejo uma outra forma de envolver jovens, crianças e adolescentes para que eles tenham um caminho bom a trilhar, a não ser através do esporte. Então, sempre eu gostei muito do esporte, sempre eu valorizei muito meus alunos a participar de jogos escolares, né? Então, assim, eu vejo o esporte, a arte, o teatro, como, vamos dizer assim, uns escapes, um envolvimento para que eles consigam enxergar o mundo de uma outra forma e não buscar caminhos diferentes. Terezinha, e sobre a questão da participação da mulher nas decisões do município, do estado e do país? Você acredita que a mulher ainda tem que avançar mais nesse sentido? Ah, com certeza. A gente está muito aquém do que precisava ser, né? Nós estamos precisando de, na verdade, ocupar mais o nosso lugar, que é em busca da valorização da mulher, né? Em busca de objetivos que beneficiam a mulher. E procurar também uma igualdade, porque, na verdade, o que acontece hoje, nós somos, assim, inferiores na questão salarial, nas questões políticas, né? Então, a gente temos muito que avançar. Nós sabemos também que a Terezinha, por esse trabalho, ao longo de tantos anos que ela vem prestando na educação, no social, ela está sendo, nesse momento, inquirida, praticamente levada a posição de pré-candidata à Câmara Municipal de Curvelo. É o que a gente tem notícia. Terezinha, de onde que surgiu aí, vamos dizer, esse convite? Como é que você está vendo aí praticamente esse clamor, né, popular por uma possível candidatura sua? Hoje você é pré-candidata, nós temos que deixar isso bastante claro, pela questão da legislação eleitoral, mas no momento oportuno, certamente você vai se apresentar como candidata. Como é que você viu esse convite e esse apoio que a gente está vendo já nas ruas, sobretudo na área da educação? Com certeza eu tive assim, bastante solicitação para que eu participasse do processo agora da eleição de 2020. Assim que eu me afastei da escola, né, lá que eu assinei a minha aposentadoria, muitas pessoas, ex-professores, ex-alunos, pais, sempre me procuraram e pediram para que eu participasse. E como eu tenho assim, eu tenho intenção de fazer algumas coisas diferentes que eu vejo hoje, que não são feitas, e que a gente provavelmente vai buscar estratégias para que aconteça, né? Eu acho que a gente não deve colocar, eu vou fazer, porque é diferente do que você pretende, mas pelo menos você tem condição de buscar estratégias para que aconteçam situações na área do esporte, do lazer, da cultura, né, que a gente tem condição de estar contribuindo bastante aí com a cidade de Curvelo. Nós sabemos que a função básica do vereador é legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Né? Você, chegando à Câmara, além desse perfil, né, de fiscalizadora, de legisladora, além do esporte também que você disse, quais seriam outras atribuições? O que você tem em mente? Eu penso que a gente tem que fazer muito pelo social, né? Sim. E aí a intenção que eu tenho é de ouvir mesmo as pessoas e buscar assim quais as necessidades e o que se poderia ser feito. Porque de repente também a gente não vai conseguir alcançar aquele objetivo de imediato. Mas pelo menos eu penso em ouvir mais as pessoas, principalmente buscando ouvir muitas mulheres. Porque as mulheres precisam ser ouvidas e elas não são. Terezinha, além dessas questões, né, que nós já falamos aí da educação, falamos um pouco agora dessa possível, né, candidatura sua, hoje é uma pré-candidatura, conforme eu disse, por questões da legislação eleitoral. Como que você vê hoje a nossa Curvelo, no plano administrativo? Você é curvelano, não é isso? Como é que você vê hoje a cidade de Curvelo?
A Curvelo é uma cidade maravilhosa, né? Eu costumo falar com quem mora fora que eles perdem a oportunidade de morar numa cidade espetacular. Mas a gente percebe também que muita coisa tem que ser mudada, né? A gente precisa melhorar muito, mas são várias questões que eu gostaria nem de ponderar aqui agora, tá? Sim. Perfeito. Ô, Terezinha, mais alguma colocação que você gostaria de fazer? Mais alguma abordagem? Fica à vontade. Eu queria mesmo agradecer a participação, né, importante aí no Folha de Curvelo e FCTV, né? Isso. Então, e a gente fica muito lisonjeado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando para vocês, né? E o mais é isso. Muito bem. Para concluir, você é uma mulher otimista, né, Terezinha? A gente conhece a sua história. Você é otimista, né? Você é uma guerreira, uma mulher batalhadora. Eu acho que Curvelo vai ganhar muito com você. Ainda tem muito a ganhar, né? Mais do que nós já ganhamos na educação, enfim. Qual a mensagem que você deixa nesse momento de tristeza universal? Nós estamos aí vivendo uma pandemia, uma crueldade hoje em todo o mundo. Qual a mensagem que você deixa hoje? Vamos falar para o povo de Curvelo, que é aqui que nós moramos, mas certamente de Minas, do Brasil e do mundo, que nós estamos no YouTube. Estando no YouTube, nós estamos no mundo. Nós precisamos ter esperança. Eu sempre fui otimista, eu sempre pensei que tudo vai dar certo, né? Lógico, com os pés no chão, mas precisamos ser otimistas, que isso tudo vai passar, se Deus quiser. E passando, a gente precisa de ter em mente que nós não teremos um mundo da mesma forma que antes. A gente precisa mudar algumas atitudes e, quem sabe, a gente está raciocinando bem, pensando bem na questão de estar valorizando mais o próximo. A gente vai voltar dessa pandemia, se Deus quiser, pensando que precisamos aceitar mais o outro, conviver mais, ver os pontos positivos das pessoas, né? Elogiar mais, criticar menos. Então eu penso que a gente tem que voltar melhor dessa pandemia, se Deus quiser. A gente procurar ser mais útil, né, Terezinha? Eu costumo dizer que essa pandemia já está sendo um divisor de águas, né? Com certeza. Sobretudo nessa geração nossa, um divisor de águas. Infelizmente, para algumas pessoas, parece que a ficha ainda não caiu. A gente percebe isso, né? Eu lido com o público, algumas pessoas parece que a ficha ainda não caiu. Mas para a maioria, felizmente, tem um ditado: enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Mas para a maioria a gente percebe que já há uma mudança de comportamento. O respeito à distância, à privacidade. A minha vez, eu tenho que esperar a minha vez, não é isso? Você enxerga também dessa forma, Terezinha? Enxergo sim, a gente está vendo assim, muita mudança já, como você falou. Tem pessoas que ainda não caiu a ficha, né? Sim. Esperamos que não precisem que aconteça algo de pior na vida das famílias, dessas pessoas, para que a ficha caia. Mas, realmente, nós precisamos procurar ser mais úteis às pessoas, de uma forma geral, a tudo que nos rodeiam, né? Precisamos ser mais úteis. Muito bem, assim nós concluímos aqui esse bate-papo com a Terezinha. Nós vamos estar editando, encaminhando o link para você, Terezinha, para você encaminhar os seus contatos. Desejamos sucesso nessa sua nova caminhada. Temos certeza que você ainda tem muito serviço a prestar a Curvelo, aos curvelanos, e será também um diferencial na Câmara Municipal. Nós temos certeza disso. Sucesso, muito obrigado por nos receber e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu que agradeço e obrigado pelas palavras, né? Espero que dê tudo certo e que a gente, com certeza, vai fazer de tudo para não decepcionar as pessoas. Temos certeza disso? Muito obrigado.